Irlanda. Bem, Irlanda é um país que paga muito bem os professores. Uma das coisas que eu faço quando tenho oportunidade de visitar um país desse, uma escola de um outro país, a primeira coisa que eu faço é ir no estacionamento da escola para ver os carros. Se você perguntar se ganha bem, todo mundo vai dizer ganhar mal. Então, a verdade está no estacionamento. Né? Ver o carro das pessoas. Então, e na Irlanda os carros são excelentes no estacionamento. Eu andei no carro do diretor de escola, um carro alemão. Mas, enfim, a Irlanda teve esses 800 anos de dominação inglesa. As escolas são essencialmente administradas pela Igreja Católica. Ser católico na Irlanda não é uma opção religiosa, no meu ponto de vista. Ser católico na Irlanda é ser irlandês. Ser protestante é ser contra o seu país. Não é uma questão de crença. Porque o invasor era protestante. Então ser católico é ser contra o invasor. É a mesma coisa que a Argentina invadisse o Brasil durante 600 anos, levasse as nossas reservas, desse os melhores postos nos governos, os melhores postos nas indústrias aos argentinos durante séculos, e a gente aprendesse espanhol voluntariamente. Não acontece isso. Os países que lutaram contra os invasores simplesmente lutam contra tudo que pode vir daquela cultura. E a questão religiosa foi muito importante para a resistência do povo irlandês, para que eles mantivessem a língua. Inclusive, eles ensinam na escola o irlandês, que é dificílimo, mas mantém a identidade cultural. E mantiveram a identidade cultural com o maior tempo de dominação da história da humanidade, até hoje, 800 anos. E a escola é administrada pela Igreja Católica. O que eles... Bom, tem várias razões para o sucesso, né, da Irlanda, mas o fato é que eles são grandes detentores de marcas e patentes, fazem um investimento muito grande na área da formação científica, mas tem um fato que eu quero destacar na educação irlandesa. O número de imigrantes é muito grande hoje na Irlanda, e os salários são muito altos. Vocês vão ver na telinha daqui a pouco, os salários são muito altos. E então tem muita gente, muito estrangeiro indo para a Irlanda. Eu conversei com gente do Conselho Estadual, do Conselho Nacional de Educação, para tentar entender como é que acontecia o processo dos imigrantes. O que acontece lá é que quando chega uma pessoa de um outro país, ele não entra direto em sala de aula. Ele entra em sala de aula, mas ele passa a ter uma quantidade enorme de classes de reforço no idioma. O idioma é a única forma de aprender. Aquela história que eu falei de ensinar matemática em russo, ainda que matemática seja uma linguagem universal, não dá para aprender. Você imagina um brasileiro ir para a Irlanda sem falar inglês para assistir uma aula. Não vai aprender absolutamente nada. E o que acontece na Europa com muita intensidade e na Irlanda com uma enorme intensidade, e essa é a grande preocupação dos irlandeses, é o quê? É que um asiático, ou um latino-americano, ou um africano vai para a Irlanda em busca de uma oportunidade. Chega lá, ele não tem uma formação alta, mas ele sabe ser bombeiro, ele sabe consertar cano. E aí ele consegue ganhar bom salário, porque o irlandês não quer trabalhar com isso, então ele acaba tendo um salário razoável. Qual é a primeira coisa que ele faz? Traz a família. E eles vão morar onde? Numa rua onde já tem um daquele país dele. Ele vai ser vizinho de um filipino que mora ali, que já foi há mais tempo, que aliás foi quem deu a dica que na Irlanda é uma boa trabalhar como bombeiro. Aí ficam as duas casas de filipinos um do lado do outro. As mulheres, claro, que são países de terceiro mundo, são impedidas de trabalhar. E também têm certos receios, querem cuidar da família, acabam tendo uma vida de dona de casa. O que é possível num país como esse. Aí o que acontece? A filipina com a filipina fala o quê? Tagalo. Claro. Os dois vão falar tagalo. Ou cebuano, dependendo da região onde eles vêm.
Os filhos vão falar o quê? Inglês? Irlandês? Tagalo. Vão falar tagalo. E o pai? O pai fala tagalo o tempo todo com os amigos e um pouquinho de inglês que é só necessário para cobrar a conta, dizer qual é o mínimo. E ali vai começar a se formar um grupo de filipinos, daqui a pouco um bairro de filipinos. E esses filipinos, eles vão acabar desenvolvendo valores sociais das Filipinas. E eles vão se sentir na Irlanda de passagem. O dinheiro que eles têm, eles mandam para a Filipina. E o sonho deles é voltar com grana para as Filipinas. Ou seja, aquilo ali é um país de aluguel. Então, cometer um crime, pagar impostos, contribuir para a sociedade, se relacionar com o sistema social, não é comum. Não estou dizendo que os filipinos estão assim, pelo amor de Deus. Mas é o que costuma acontecer com o Chinatown, com os guetos dos diversos países. Vocês acham que isso é um problema europeu? Esse problema tem enorme semelhança com o que acontece no nosso país. O Brasil tem isso. A barreira do idioma acontece entre as camadas extremamente desfavorecidas e a categoria do magistério. Porque a categoria do magistério tem habilidades de leitura e compreensão de texto razoáveis para cima. Não são maravilhosas, infelizmente, mas são razoáveis para cima. Fala a linguagem culta. A criança das camadas extremamente desfavorecidas do nosso país fala uma linguagem que eu não sei quem já teve contato. Eu já tive várias vezes. É um idioma muito diferente. O já é. A rapidez e a pobreza de vocabulário é imensa. Talvez nós tenhamos uma parcela de crianças nas nossas salas de aula que não entendem o português que o professor está falando. Pega o filme, peguem o DVD para o Dia Nascer Feliz e vejam como os estudantes falam entre si e a entrevista como eles dão. E a aula do professor, tem um pedaço de uma aula, em que o professor fala sobre a Revolução de 30, a oligarquia rural dissidente. O que é isso? O tenentismo. O tenentismo é uma coisa de tenente. PM, talvez. Oligarquia rural e dissidente. Oligarquia. E a política do café com leite. E falar de Getúlio Vargas. A professora ainda fala, porque Getúlio, Dornelles Vargas. A maneira, a abordagem e o idioma, eu acredito que pode estar na base de muitas situações, não digo que seja o problema da educação brasileira, mas talvez seja na base de muitos fracassos escolares. Isso é enfrentado na Irlanda da seguinte maneira: eles investem no idioma e dão classes especiais do idioma e colocam 2 alunos ou 3 que não falam aquele idioma, aprendendo, porque é no idioma que está a raiz da integração social. E a desintegração social que nós temos no nosso país pode ter como uma das causas as diferenças idiomáticas que nós achamos que não temos. Mas eu acho que temos. E se você vê essa criança conversando com os amigos dele durante 8 horas por dia, falando com a mãe dele durante 3 ou 4 horas por dia, com o pai dele, quando tem contato com o pai, 1 ou 2 horas por dia. E quando ele chega na escola, o idioma que ele recebe, existem diferenças graves em quantidade de vocabulário, em estrutura fonética, que ele tem que passar as 800 horas ouvindo outro idioma.